Começamos aí essa semana falando sobre críticas, isso mesmo. E hoje vamos trabalhar aí sobre enfrente a crítica honestamente. Tema interessante, importante. E qual que é o nosso texto básico, pastor Hoje Guerra? é Números 12, 4, que fala assim: Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então Deus convocou os três ali para resolver a situação, né? Direcionado por Deus. Por isso que a questão, né, da crítica, você resolver honestamente, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas são criticadas, elas não falam nada ali, mas depois tomam posições, né, que vai trazer consequência para aquela pessoa. Ou a questão de vingança, ou aquela coisa assim, você me aguarde, não é? Depois eu vou resolver isso de uma forma diferente e não resolve aquilo ali. Mas Deus é tão tremendo, não é? Que Deus chamou os três para resolver o problema ali. E solucionou. Então, não há ninguém melhor do que Deus para resolver. Se sentimos ofendidos, não é? Eu primeiro oro, coloco nas mãos do Senhor, peço ao Senhor para tirar aquilo de dentro de mim, até para mim poder resolver com a pessoa, né? Chegar perto dela e falar: não gostei dessa crítica, ou senti ferido com isso, senti machucado. Até para isso a gente tem que recuar, orar e depois ir para resolver. Ou então: Senhor, tira isso de dentro de mim e pronto. Se caso eu sentir aquela crítica, mas eu tenho que ser honesto com a pessoa, né, e resolver isso de uma forma com sabedoria. E Deus ali, ele solucionou aquilo ali sem, né, resolver. O Moisés foi honrado, né, por Deus, e nós temos que ver que Deus nos honra. Então espera Deus honrar. Não tenta fazer com as próprias mãos, não, que pode dar muito errado, né? Uma coisa que a gente percebe nesse contexto, que nada passa sem a visão de Deus e o controle de Deus, né? E o quanto que muitas vezes, aquilo que você falou, Deus, ele nos honra. Sim. A situação que Moisés estava vivendo junto com os seus dois irmãos, porque Arão e Miriam eram seus irmãos e parceiros, inclusive, na jornada, no ministério. Miriam era profetisa, junto com Arão, que era o sacerdote. Então, eles eram os três irmãos que estavam realmente à frente. Moisés pediu ao Senhor um ajudador, né? Lá no princípio, em Êxodo, e Deus estabeleceu Arão como ajudador de Moisés. Então era não somente uma estrutura de família, e é bom a gente entender isso, né? Não era só uma estrutura familiar, mas era uma estrutura de liderança, era uma referência para o povo. Então, aquela família, ela estava numa posição de liderança e era referência para o povo. Então, uma referência no sentido de liderança, no sentido de sacerdócio, no sentido de relacionamento com Deus, ministério profético, de direcionamento. Não é fácil. E é exatamente nesse contexto, né, que levantam a crítica contra Moisés. Então, independente do que Moisés tenha feito, Miriam e Arão, e é isso que é interessante, Carol, a gente ressaltar nesse momento. Miriam e Arão, por mais que Moisés tivesse errado, eles não tinham como parceiros, né, o direito, vamos dizer assim, de expor a figura de Moisés, de criticar Moisés. Por quê? Eles estavam juntos, eram parceiros de ministério, eram a referência do povo, e quando um deles, né, que eram líderes no meio do povo, expõe o outro ou critica o outro, essa crítica, vindo de cima, vindo de quem está mais próximo, ela tem um efeito muito maior. Sim. Então, eu penso, inclusive, que Deus, ele trata isso com uma certa, né, se a gente parar e pensar, uma certa dureza, mas
Na medida que você olha quem eles eram e qual a posição que eles tinham, Deus não podia deixar barato. Ele tinha que realmente tratar, não na altura do fato, mas na altura do que aquele fato poderia representar diante da comunidade, diante da nação toda. Né? E aí, ontem nós vimos que uma das coisas que Moisés fez foi a atitude de humildade. Então, esse é o primeiro ponto. Para nos relacionarmos com a crítica, a primeira posição que a gente precisa ter é a posição de humildade. E isso Moisés fez. Quando Moisés se coloca numa posição de humildade, agora, o que é que Deus faz? Então, aí Deus entra em ação. Exatamente. Você sai da frente e Deus vai lá deixa e Deus tá. agir. Então, Deus traz os três para fora e faz com que aquilo que realmente aconteceu seja exposto. Por quê? Porque Deus vai tratar a questão da crítica com honestidade. O que realmente é verdade e o que não é verdade nisso que eles estão dizendo. E é essa a grande questão. Quando nós recebemos uma crítica, nós precisamos avaliar exatamente isso. O que eles estão dizendo é fato ou é boato? O que eles estão dizendo é verdade? Eu realmente sou assim? Eu realmente me comporto dessa maneira? É você ter uma visão de quem você é. Essa questão de tratar a crítica com honestidade está intimamente ligado com a nossa identidade. O que estão falando de mim? É verdade ou é mentira? Procede ou não? Porque isso é que vai te nortear depois. Agora, é interessante que você só consegue parar para avaliar isso se você se humilhar. O processo da humilhação. Eu vou ter que entender que estão falando, trazer aquilo que estão dizendo e comparar com aquilo que realmente eu sou, a minha identidade. Então, a questão da identidade nesse processo é extremamente importante, né? Se eu sei quem eu sou, então aquilo que eu vou ouvir a meu respeito vai ter um parâmetro. E o parâmetro é exatamente aquilo que eu sou verdadeiramente, a minha identidade. Então, essa é uma questão que Moisés e Deus, ao trazer tudo isso à luz, ele vai realmente mostrar aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que procede e aquilo que não procede. E quando Deus faz isso, ele não expõe apenas a posição de Moisés, que foi o alvo da crítica. Ele expõe também aqueles que o criticaram. Exatamente. Não é? Essa é a questão, né? Porque aí, nesse caso, quer dizer, veio à luz exatamente o propósito de Miriam, no caso, colocar em xeque ali o próprio ministério, não é, de Moisés, mas, ao mesmo tempo, ela também coloca, de uma certa forma, assim, criticando o Senhor também. Por que com Moisés o Senhor age dessa forma? Não é? Então, por que com ele existe esse nível de intimidade, de relacionamento, e por que comigo e com Arão essas coisas não acontecem? Então, verdadeiramente, existe esse aspecto, e principalmente, exatamente o que o Rogério falou, essa questão da nossa identidade, o nosso valor como pessoa, como indivíduo. Ontem nós abordamos isso. Normalmente, as pessoas que não sabem o seu valor como pessoas, tem áreas ainda dentro de si que não foram devidamente tratadas, quanto a questão da baixa autoestima. Então, em momentos de crise ou de crítica, não é, a tendência natural é da pessoa justificar os seus atos. Né? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Ou se ela não tiver argumentos, então ela vai usar, ou seja, o peso da sua autoridade. Então eu fiz, eu decidi, pronto, é assim, acabou, você acata, ou você está comigo ou você está fora. Não foi essa a atitude que Moisés tomou, não é? Não foi essa a atitude. Né? Então isso é muito importante nós entendermos, que nós temos que avaliar as críticas. Nós, seres humanos, nós estamos acostumados a isso? Não. Não é? Mas no momento que nós somos trabalhados e tratados nesse aspecto da humildade, nós temos que reconhecer
né? Muitas vezes, verdadeiramente, nós vamos estar errados, e quando nós estivermos errados, nós temos que nos humilhar, nós temos que ser honestos conosco mesmo, e nós nos arrependemos, pedir perdão para os irmãos, para a pessoa, ou quem, né, de certa forma se sentiu, de uma certa forma, prejudicado por conta de uma decisão. Mas, ao mesmo tempo, se nós tivermos essa convicção no nosso coração, né, de que Deus está nos orientando a fazer certas coisas, então quem vai ser o nosso advogado nesse sentido, quem vai, na realidade, tratar dessa questão é o Senhor, não é? E essa foi a atitude de Moisés. Até porque muitas vezes, né, Deus, quando ele estabelece ali um líder, ele tem um direcionamento para ele. Não, e a vida de um líder é uma vida solitária. Porque muitas vezes o líder vai tomar decisões, ter atitudes que a multidão não vai concordar, às vezes aqueles que estão próximos não vai concordar. Por isso a importância de você ter uma vida de relacionamento com Deus, para que você também tenha convicção daquilo que Deus está te mandando. Exato. Porque muitas vezes, gente, quem vai criticar também, estar contra, são pessoas muito próximas. Porque dependendo da crítica, se a pessoa for muito distante, você vai ouvir, tá, tudo bem, mas às vezes não vai te causar um grande impacto. Isso. Mas quando vem, vamos dar um exemplo, Sim. vocês três estão sempre juntos, Sim. sempre andando, é bem diferente uma crítica vinda do Rogerinho, Claro. uma crítica vinda do pastor Guerra, de uma crítica vinda de uma pessoa que você não caminha junto. Que quando, muitas vezes, uma vez eu estava no júri e eu vi assim, por exemplo, nós fomos julgar o que a pessoa estava apresentando. E uma pessoa detonou a pessoa e não o que ela estava apresentando. Entendeu? Entendi. Então, muitas vezes a gente está trabalhando em cima de uma questão e não em cima da pessoa. E a crítica, muitas vezes, ela visa a pessoa e não a atitude da pessoa. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Aí você vai e detona a pessoa e não aquela atitude da pessoa. Então, visa só a atitude e não a pessoa. Por isso que entra nesse também, seja honesto também em criticar, não é? Seja honesto até em fazer a crítica também, que eu acho que isso é interessante, né? Pode criticar? Pode. Outra coisa, nós temos uma cultura que nós viemos dela, eu posso falar que eu sou o mais velho de vocês aqui, a questão é essa. Sério? Tenho minhas dúvidas. Um pouquinho mais aqui. Os pais falam assim, não leve desaforo para casa. Você entendeu? Essa cultura, o que ela trouxe? Eu não aceito ser criticado. Eu não vou levar desaforo para casa. Então, criou-se uma ideia de que eu tinha que reagir com a crítica que viesse para mim. E não é por aí. E nem é bíblico. Não é? Totalmente diferente. Então, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que nos policiar e educar referente a isso. A receber e a criticar. Saber como direcionar isso. E aí eu te pergunto, né, pastores? Vocês, né, até atendendo também muitas pessoas, o que vocês observam? A grande dificuldade da crítica, né, da pessoa receber, é a forma que a crítica é dita a ela ou quem está criticando. Porque quando a crítica vem de alguém que não tem crédito, uma pessoa desacreditada, é difícil até a gente receber. E dependendo da maneira, às vezes a crítica é até uma crítica correta, mas às vezes ela entra de uma forma tão agressiva que a gente cria às vezes alguma resistência. O que vocês observam nas pessoas que vocês acabam atendendo? Sim. Carol, na maioria das vezes, a pessoa, quando ela se sente ferida pela crítica, ela relaciona a crítica muito mais à pessoa que está criticando. O lado pessoal. O lado mesmo. pessoal. Por quê? Porque, normalmente, ela recebe aquilo como sendo algo extremamente pessoal. Então, a crítica ao indivíduo vai marcar a vida do indivíduo. Então, e ele normalmente vai se sentir aquilo que você falou. Se a pessoa está muito distante, ou a pessoa não, né, não vou nem usar a questão do descrédito, mas a questão da distância no relacionamento. Não é né? íntimo. Não né? é íntimo, não é importante para ela. Aquilo passa
muito mais fácil. Certo. Mas quando é uma pessoa que você admira e ela fala alguma coisa que não é o que você espera, aí é que está a questão, né? Eu falar alguma coisa de você que não é o que você espera ouvir de mim. Então, aí há uma resistência muito maior, né? Não, mas eu não acredito que a Carol falou isso de mim, né? Então, mesmo que você esteja falando alguma coisa que você observou e que é fato, mas eu não esperava aquela atitude aquilo vindo de você. Então, é aí que a gente tem, normalmente, os maiores números de casos de feridas. Surgem né? as decepções. Exatamente. Então, as decepções e aquela pessoa a quem nós dávamos um determinado crédito, ela acaba usando do próprio relacionamento e causando uma ferida por causa de uma crítica ou uma palavra que não foi dita com muita sabedoria. E esse tipo de situação aí, nesse mesmo exemplo que a gente está dando, há mudanças na vida da pessoa ou não? Aquela crítica acaba tendo um resultado ou não? Acaba virando uma ferida e a pessoa continua agindo daquela mesma maneira? Se a pessoa, ou seja, ela é uma pessoa humilde, ela com certeza vai gerar transformação na vida dela. Se ela receber isso, ela sabe separar a pessoa da crítica, né? Então, e ela ser uma pessoa assim compromissada com o Senhor, humilde, ela vai assim peneirar isso e com certeza é verdade, tem razão. Então, com certeza ela vai usar isso para a transformação na sua vida, ela vai entender que Deus está usando aquela pessoa e muitas vezes que a gente nem espera, nem imagina e de repente Deus está usando aquela pessoa para tratar comigo, não é? Então, isso acontece. Agora, pessoas normalmente muito ensimesmadas, pessoas orgulhosas, autossuficientes, na realidade são as pessoas que vão se magoar, porque elas não vão aceitar. E por quê? Essa pessoa está falando isso para mim? Eu que tenho toda essa bagagem, essa experiência, tu entende? Então já está autossuficiente, né? O seu nariz já está empinado, ela já está olhando de outra forma, e aí sim, aí ela pode simplesmente ignorar aquela pessoa, criar uma barreira, né, e se sentir magoada. Eu fui magoada nesse evento. Eu fui, sabe, afetada por uma postura de alguém que não tem nada a ver. Mas por quê? A pessoa está no pedestal. Então ela não consegue, não entra, não passa. Tu entende? E muitas vezes o que a pessoa falou, até palavra profética. A gente sabe que tem profetas, pessoas muito simples, muito humildes. E às vezes chegam até a gente ou outras pessoas e entregam palavra. E muitas vezes a pessoa fecha porque não aceita aquilo, não é? Então aqui não tem nada a ver com crítica agora. Eu estou falando a respeito de uma palavra, né? E muitas vezes a pessoa fica resistente. Não, isso não tem nada a ver de Deus, não. Ah, por quê? Porque ela está completamente assim com uma barreira muito grande, existe uma couraça que impede que entre e penetre qualquer coisa. Na hora que você estava falando, eu lembrei daquela passagem quando os judeus viram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Exatamente. Então a gente, em vez de olhar e avaliar o quanto de verdade tem naquilo, né? Em ver a coisa realmente com honestidade, ser honesto consigo mesmo, né? Baseado naquilo que você já sabe que você é, ou às vezes até nas próprias experiências que você já teve com outras pessoas. Porque muitas vezes você já fez algumas coisas, algumas situações com outras pessoas e ninguém te falou nada. De repente aquela agora está vindo e te falando e você começa então a avaliar. Ah, então foi por isso que fulano em tal época fez isso, ciclano em tal época deixou de andar comigo por causa disso. Então essa honestidade, sabe, esse crivo, ele precisa ser realmente estabelecido, independente de qual seja a fonte. Então, um conselho sábio, independente de qual seja a crítica, primeiro avalie se aquilo diz respeito a você ou não, né? Então, veja aquela situação. Se não diz respeito a você, se aquilo não tem nada a ver com você, e você realmente passou aquilo pelo crivo, né, do seu autoconhecimento, da sua identidade, com honestidade, então, deixe passar e
bola para frente. Isso não vai interferir na minha vida, não acrescentou nada, então não acrescentou nada, é só uma paisagem que ficou na janela. Certo. Foi. Mas se realmente tem alguma coisa a ver, não deixe de ser uma paisagem, pode ser uma seta indicando um direcionamento novo. Então eu acho que essa é a questão. Tratar a coisa realmente com honestidade. Porque muita gente pode ser usada, Certo. né, diante de uma situação que é aparentemente muito simples e pequena, mas que pode gerar transformações muito grandes na gente. E como perceber, você vai falando, eu fiquei pensando, como perceber se aquilo realmente é uma crítica ou é uma pontinha de inveja do outro na sua vida? E aí essa vem pergunta como é boa. a crítica construtiva. Isso. Quero te ajudar, mas na verdade ele quer te criticar para te detonar mesmo. No E fundo, a inveja, no fundo, é uma eu inveja. queria estar onde você está. Isso. É a fonte, né? Isso. Primeira coisa, a fonte. Da onde está vindo, quem é que está expressando. Tá? A pessoa que você está lidando com ela, normalmente você conhece. Não é? E você sabe da onde e a forma que está vindo aquela crítica. Não para você crescer, mas ela vem para diminuir. Porque aí vem a inveja mesmo. E muitas vezes dá para a gente sentir que essa crítica é para julgar a gente para baixo mesmo, porque a outra quer subir. Então você vai analisar o quê? Da onde está vindo isso? Qual é a fonte? Quem é a pessoa que está me criticando? Será que ela tem condições, estrutura para isso e tudo? Então eu vou ter que analisar, inclusive analisar a crítica também, né? Da onde está vindo e a forma que eu estou sendo criticado. Né? Aí eu vou analisar. Para isso não me detonar, eu ver que tem um ponto de inveja no meio aí. Eu vejo até para os dois lados, né? Tanto quem está recebendo quanto quem está fazendo. Com certeza. Às vezes vou fazer a crítica, mas no fundo você está morrendo de inveja. É. E como a gente perceber também, já nesse outro lado, pastor, nós percebemos se aquilo nós estamos fazendo como crítica construtiva, né? Como algo que vai ser bom ou é uma inveja que estamos sentindo? Nisso, eu vou falar para você, para todos nós, né, para vocês também, como que eu agiria, né? Dependendo da situação quando ela vem e através de quem que está vindo, na mesma hora eu transfiro tudo para o Senhor, sabe? Eu transfiro. Porque eu disse assim, Senhor, é o Senhor que vai julgar. Né? Eu quero que o Senhor me dê esse discernimento. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele testifica o nosso Espírito se está vindo do Senhor ou está vindo. Né? De onde está vindo, de né? cima ou de baixo? De cima ou de baixo. Então, assim, a gente clama para o Senhor naquele momento para que o Senhor verdadeiramente traga o discernimento no nosso coração, para que nós não sejamos enganados, não é? Para que nós não sejamos, de repente, abatidos diante de uma situação que o intuito, muitas vezes, do inimigo é justamente nos usando alguém, e às vezes a pessoa está sendo usada e ela nem se dá conta que ela está sendo usada para nos afetar, né? Para nos desanimar, nos prostrar, ou dizer assim, não tem jeito, não dá para continuar. Então, assim, o que normalmente eu faço é isso. Automaticamente, o Senhor, tudo isso que eu estou recebendo aqui, eu ponho diante do Senhor. E o Senhor vai julgar isso. E o que eu peço que o teu Espírito, na realidade, testifique no meu Espírito se isso está vindo do Senhor ou está vindo do inferno. Se é do inferno, já está repreendido agora, em nome de Jesus, né? E se essa pessoa ela é alguém que é ferida, que o Senhor possa tratar com ela, né? E ajudá-la nesse sentido.